Olá, eu sou Marcelo e nesse vídeo eu vou falar sobre o processo orçamentário. Então, o que é o orçamento público? Nós já entendemos que precisamos do governo, do Estado, para minimizar falhas de mercado e, de preferência, minimizando também as falhas de governo, e que o governo, então, vai tomar um conjunto de ações, executando suas políticas públicas, e o orçamento público é a forma como o governo tem de organizar o orçamento das suas ações. Então, no orçamento público vai estar especificado as estimativas de receitas, sejam receitas tributárias ou receitas com emissão de dívida, e também está especificado as despesas pretendidas, normalmente por um prazo de um período. No caso do Brasil, nosso orçamento é anual. Em termos gerais, o ciclo do processo orçamentário começa com a elaboração de uma proposta de orçamento. Então, aqui se começa a fazer as estimativas de receita, a se listar as despesas pretendidas. Essa proposta de orçamento é discutida, votada. No caso do Brasil, essa discussão e votação acontece no Congresso Nacional, né? Uma vez que essa proposta de orçamento é votada, ela vai se tornar uma lei orçamentária. Retorna, o executivo vai executar o orçamento, né? E durante essa execução do orçamento já acontece esse controle da execução orçamentária, né? E lembrando que o controle da execução orçamentária também é feito pelo Congresso Nacional, pelos tribunais de contas, né? E pela própria sociedade. No caso do Brasil, nós temos três elementos principais aqui do orçamento: o Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Então, colocando no ciclo orçamentário, começa aqui com a elaboração do PPA, do Plano Plurianual. Esse Plano Plurianual vai ter as grandes metas de ação do Estado, né, focando em questões regionais e setoriais. Com base nesse grande plano, idealmente se elabora os orçamentos anuais, e aí, então, em cima da PPA, vai ter a elaboração de uma LDO, de uma Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai focar no orçamento para apenas um ano, né? Essa LDO é discutida, votada. Uma vez aprovada, ela vai servir de base para a elaboração da PLOA. O que é a PLOA? É o Projeto de Lei Orçamentária Anual, né? Essa PLOA é elaborada, então, pelo Executivo, que encaminha novamente para o Congresso Nacional, a fim de termos mais discussão, e sendo aprovada, nós vamos ter uma lei orçamentária anual. Então, essa lei orçamentária anual vai ser executada e depois passar para as etapas de controle e avaliação. Aqui no caso específico do PPA, do Plano Plurianual, é um grande plano, né, de 4 anos, né, estabelecendo as grandes metas e objetivos para o país, né, focando em questões regionais e setoriais. Há uma especificação também de quais serão as despesas de capital, e aqui dentro delas nós temos os investimentos, por exemplo, né, e focando também nos programas de duração continuada. Aqui, para ficar um pouquinho mais claro, por exemplo, estamos no ano 2022, e nesse ano está vigente a PPA 2020 e 2023. Quando é que essa PPA 2020 e 2023 foi elaborada? Ela foi elaborada aqui em 2019, tá? Para iniciar a vigência em 2020. O atual presidente iniciou seu mandato em 2019. Então perceba que tem um descasamento entre o início do mandato de um presidente com a vigência da PPA. A ideia disso é evitar uma descontinuidade dos grandes programas de ação do Estado, das grandes metas para o país. Tá? E também observe aqui, em 2023, nós vamos ter a posse de um novo presidente, né? E ainda vai estar vigente a PPA atual. Então, no primeiro ano de mandato do novo presidente, vai estar vigente uma PPA elaborada no governo do presidente anterior. Tá? Uma outra coisa para chamar a atenção, nós temos agora, ao longo do ano de 2022, a elaboração da LDO 2023. Então, agora em 2022, estamos elaborando a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023,
e que deve ser aprovada até o final do ano, né, e se tornar na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Então, o orçamento que vai estar sendo executado em 2023 é elaborado agora, em 2022. Aqui, mais detalhes sobre a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, ela deve ser enviada até o Congresso Nacional até 15 de abril de cada ano. Né? Essa LDO tem as metas para o exercício fiscal do ano seguinte. Então, se nós estamos em 2022, estamos elaborando a LDO 2023. Tem as principais orientações para o orçamento, né? Listando estimativas de receitas e previsão de despesas, focando em políticas de estímulo, de fomento. Se tiver alguma alteração da legislação tributária, já deve estar previsto também. E se há a realização de concursos públicos, reajuste de algum salário de servidor público, também deve estar previsto. Tá? Eu coloquei aqui numa outra cor, em amarelo, a necessidade que a LDO tenha também de apresentar um anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. Esses são dois elementos trazidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000, tá? E no anexo de metas fiscais nós temos as estimativas de, por exemplo, crescimento do PIB e de inflação para o próximo ano, né? Porque em cima da estimativa de PIB e que é o nível de atividade econômica do país, da estimativa de inflação, são feitas as estimativas de receitas, né, de receitas tributárias. Então, quanto mais atividade econômica, maior será a estimativa de recursos disponíveis. E nesse anexo de metas fiscais também existem as metas para alguns indicadores fiscais. Por exemplo, existe uma meta para resultado primário, né, essa diferença entre receitas e despesas, se nós vamos ter uma situação de déficit ou superávit. Tá? Mais adiante, em outro vídeo, eu vou falar sobre essas medidas de resultado. E também, dentro da LDO, já deve constar um anexo de riscos fiscais, já deixando claro quais são os fatores que podem ameaçar esse orçamento. Eu posso ter algum fato que afete as minhas receitas, que reduzam as receitas públicas. Eu posso ter algum evento que amplie as despesas públicas. Então, nesse anexo de riscos fiscais, já deve ter um conjunto de medidas e riscos a serem gerenciados. Aqui, novamente, falando um pouco da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, em 2000, com a LRF, ela trouxe a especificação de que no orçamento público deva acontecer um equilíbrio entre receitas e despesas, né? Então, as despesas previstas devem se igualar às receitas previstas. O orçamento agora ele é construído tendo em mente uma meta para resultado primário, né? E se essa meta de resultado primário não for alcançada, já implica em limitação de empenho, quer dizer, eu posso fazer algum contingenciamento, não executar algumas despesas. Também tem a especificação de controle de custos e avaliação de resultados, então que o orçamento se preocupe com os custos e com os resultados, e também a especificação de maior cuidado com transferências de recursos para entidades públicas e privadas. Tá? A LRF não se reduz a isso, né? Existem mais considerações a serem feitas sobre a LRF, mas eu vou deixar isso para um vídeo futuro. A Lei Orçamentária Anual, a LOA, tá? Ela deve ser aprovada até o final do ano, uma vez que eu tenha, então, a LDO levada até o Congresso. Essa LDO é discutida, votada, aprovada, retorna para o Executivo elabora um projeto de lei orçamentária anual, essa PELOA volta para o Congresso Nacional, e sendo essa lei orçamentária anual aprovada, então eu vou ter essa legislação que vai especificar então o orçamento a ser executado. A ideia é que essa LOA seja aprovada até o final do ano. Já aconteceu mais de uma vez que a LOA não é votada até o final do ano, acaba sendo votada e aprovada no período subsequente. A LOA ela tem um caráter autorizativo e significa que as despesas especificadas na LOA elas não têm obrigação de serem realizadas, né? É um caráter autorizativo, com exceção
de algum percentual das emendas parlamentares. O orçamento anual também é separado em 3 elementos, na parte de orçamento fiscal, e aqui vai entrar as despesas, por exemplo, com pessoal, gastos correntes, investimentos, tá? Desculpe. Uma outra parte são os investimentos em empresas públicas, tá? E uma outra parte é o orçamento de seguridade social, aqui abrangendo previdência e assistência social. Caso o orçamento, ao longo da sua execução, necessite de mais recursos, existe a possibilidade de se colocar créditos adicionais. Por exemplo, podemos ter créditos suplementares, que eu vou estar aumentando a quantidade de recursos para uma despesa que já está especificada no orçamento. Eu posso ter créditos adicionais, então são despesas que não possuíam ainda recursos alocados, e créditos extraordinários, né, quando é uma despesa que não estava planejada, não se havia pensado nela, né, é uma coisa imprevisível e urgente. Para finalizar aqui, o processo de execução orçamentária então começa numa autorização, então eu tenho uma lei orçamentária anual que vai me dizer quais despesas estão autorizadas e qual o montante de recurso, de dinheiro autorizado para a despesa. Uma vez que eu tenho essa despesa autorizada, eu posso fazer o empenho da despesa. Então eu vou fazer o quê? A reserva de recursos e começar o processo de execução da despesa. Por exemplo, fazer aqui uma licitação, alguma contratação. Uma vez que esse produto tenha sido entregue, o serviço tenha sido realizado, eu vou ter uma despesa liquidada. Então é a liquidação da despesa. Uma vez que eu tenho a liquidação, a próxima etapa do processo orçamentário é fazer o pagamento, né? E caso não aconteça o pagamento durante o exercício fiscal, essa despesa pode ser inscrita em restos a pagar, tá? Em vídeo futuro eu também vou falar sobre restos a pagar. Mas aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar indicado 2 documentários realizados pelo Congresso Nacional sobre o processo orçamentário no Brasil, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.